Olha, quem convive com criança sabe. A energia parece que não acaba nunca, não é verdade? Corre para lá, pula para cá, mas em algum momento pode surgir aquela dúvida. Essa agitação toda é só da idade mesmo? Ou pode ser um sinal de algo mais, como o TDAH? É uma linha bem delicada, e é justamente para ajudar a entender onde ela fica que a gente vai conversar hoje. Vamos partir de uma pergunta que é super comum e que resume bem a angústia de muitas famílias. É algo assim: meu filho não para quieto, está com dificuldade na escola, será que ele tem TDAH? Essa questão, que vem lá da clínica pediátrica Pueritia, é o ponto de partida para muita gente. É uma preocupação muito real e, por isso, encontrar as respostas certas é tão importante. Para a gente organizar as ideias, nosso papo vai seguir um roteiro bem simples. Primeiro, a gente vai entender o que é essa energia normal da infância e o que pode ser TDAH. Depois, vamos detalhar o comportamento típico de uma criança. Em seguida, os sinais mais importantes do TDAH. Aí a gente compara um com o outro para ver bem as diferenças. E por fim, o mais importante, quando é a hora de procurar ajuda profissional. Vamos nessa? Então, vamos começar pelo começo, né? Estabelecendo a base para essa discussão. É só agitação ou é algo que merece um olhar mais atento? E o ponto de partida é simples. Toda criança é cheia de energia. É normal. Elas correm, pulam, exploram, faz parte do desenvolvimento. O objetivo aqui não é de jeito nenhum patologizar a infância. É justamente o contrário. É aprender a diferenciar o que é um comportamento esperado da idade e o que pode ser um obstáculo de verdade para o desenvolvimento da criança. Certo. Então, vamos focar agora no que é considerado uma agitação, digamos, normal, saudável. Como é que ela se manifesta no dia a dia? Bom, a agitação típica geralmente tem um porquê, sabe? Ela é situacional, ou seja, depende muito do contexto. Se a tarefa é chata, é claro que a criança vai se distrair. Se está com fome, com sono, com alguma ansiedade, ela pode ficar mais impulsiva. Mas tem um grande mais aqui. Quando alguma coisa realmente chama a atenção dela, ela consegue focar. Essa agitação, no fundo, é uma expressão de vida, de vitalidade, uma resposta ao que está acontecendo ao redor. E quando essa agitação parece não depender da situação, quando ela é constante? Bem, aí a gente começa a entrar no território dos sinais do TDAH, que, como vamos ver, vão bem além do comportamento comum. E aqui, pessoal, tem um ponto que é fundamental deixar muito, mas muito claro. TDAH não é culpa dos pais, não é resultado de má criação, não é falta de disciplina. Como vários especialistas do Hospital Moinhos de Vento, a doutora Paula Girotto, reforçam, é uma condição neurobiológica. Isso quer dizer que tem a ver com a forma como o cérebro funciona, com a química cerebral, e tem um forte componente genético. Entender isso é o primeiro passo para a gente tirar a culpa da conversa e focar no que realmente importa, o apoio que a criança precisa. A palavra mais importante dessa frase é persistente. Não estamos falando de um dia ruim ou de uma semana mais agitada, que todo mundo tem. A gente está falando de um padrão de comportamento que não vai embora, que dura meses e que afeta a vida da criança de forma consistente, em casa, na escola, com os amigos. E aqui tem uma coisa muito importante, que a clínica Pueritia destaca. A desatenção é a característica central do TDAH. O que significa? Significa que uma criança pode ter o transtorno sem ser aquela criança que corre pela sala o tempo todo. Pense naquela criança mais quieta, que parece estar sempre no mundo da lua, sabe? Que se distrai com tudo, esquece o material, nunca termina o que começa, mas como ela não incomoda, muitas vezes o problema passa batido. E é por isso que, especialmente em meninas, o diagnóstico pode demorar muito mais para chegar. E é por isso que, especialmente em meninas, o diagnóstico pode demorar muito mais para chegar. Ok, agora que a gente já definiu os dois cenários, vamos colocar um do lado do outro. Fica bem mais fácil de visualizar as diferenças assim, né? Esse quadro aqui, que é inspirado no material da Conexa Saúde, resume tudo de forma bem clara. Repara na diferença. Uma criança com agitação típica consegue, por exemplo, passar horas focada num videogame que adora. Já a criança com TDAH pode ter dificuldade para terminar até mesmo as atividades de que mais gosta. Uma criança entende os limites, ainda que os teste de vez em quando. A outra age de um jeito impulsivo, quase como se não tivesse um freio. A agitação típica muda conforme o lugar. A hiperatividade do TDAH, essa é constante. Em casa, na escola, no parquinho. Então, para a gente amarrar tudo, a suspeita de TDAH se solidifica quando a gente observa 3 fatores críticos. Isso é um consenso entre os especialistas. Primeiro, persistência. O comportamento não é passageiro, dura meses. Segundo, abrangência. Ele aparece em mais de um lugar, tipo em casa e na escola. E o terceiro, que é talvez o mais decisivo, prejuízo.
O comportamento traz consequências negativas de verdade para a vida acadêmica, social ou familiar da criança. E essa frase da psicóloga Ana Carolina Arrantes serve como um grande lembrete. Nem toda agitação e desatenção é TDAH. É preciso ter muita cautela. Porque, como alguns especialistas apontam, às vezes a agitação é um pedido de ajuda. É a forma que a criança encontrou para mostrar que algo não vai bem, para expressar emoções que ela ainda nem sabe direito o que são. E essa cautela toda se justifica com este número, que é bem alarmante. Um estudo que foi citado pelo Instituto Neurosaber mostrou que perto de 75% das crianças que recebiam medicação para sintomas de TDAH poderiam, na verdade, ter sido diagnosticadas de forma incorreta. É um dado que choca, né? E serve como um alerta gigantesco. Antes de qualquer rótulo, de qualquer medicação, uma avaliação profissional, cuidadosa e completa não é só importante. É indispensável. E isso nos traz direto para a nossa última parte. Se a preocupação continua, se a dúvida persiste, qual é o próximo passo? O que fazer? É bom saber que o diagnóstico de TDAH não é um checklist que se preenche numa consulta. É um processo clínico bem complexo, onde um bom profissional vai, primeiro, descartar um monte de outras coisas. Como a Clínica Resende nos lembra, quadros de ansiedade, problemas de sono, até falta de alguma vitamina, tudo isso pode causar sintomas muito parecidos com os do TDAH. Então, o que fazer na prática? Um plano de ação seria seguir 3 passos bem simples. Primeiro, observar e anotar. Registrar os padrões de comportamento em que situações eles acontecem. Segundo, conversar. Falar com a escola é fundamental, a visão dos professores é super valiosa. E o terceiro passo, avaliar. Se a dúvida continuar, aí sim é hora de procurar um especialista para uma avaliação completa. Esse é, sem dúvida, o caminho mais seguro e mais responsável. E para a gente fechar, fica uma reflexão que vai bem além de qualquer rótulo. Seja TDAH ou seja energia vibrante e natural da infância, a pergunta que realmente importa no final das contas é: como a gente pode criar ambientes mais acolhedores, ambientes de apoio para a jornada única de cada criança, permitindo que ela se desenvolva e floresça do seu jeito? Acho que encontrar essa resposta é o que faz toda a diferença.